Amém. Uma das áreas que Satanás usa muito para confundir e para empurrar sua agenda de evolução é os dinossauros. Dinossauros é algo que pega a atenção de toda criança, e porque nós não conhecemos a realidade, eles pegam aquilo e falam o que querem, né? E nós creemos e acreditamos naquela mentira. Nós vamos falar um pouco sobre dinossauros hoje à noite. Eu creio que vamos ter 5 minutinhos no fim, talvez, para perguntas e respostas hoje à noite. Mas antes de começar a falar sobre eles, eu tenho vários tipos aqui de dinossauros que eu quero que nós vemos. Lembre que somente tem 7 espécies, famílias, mas algumas delas vamos estar mostrando aqui. Todas essas aqui foram encontradas aqui na América do Sul. Então eu quero que nós vemos aqui a comparação do tamanho, tá? Um ratinho, o dinossauro é maior que o ratinho, mas é bem pequenininho aqui. Nós temos aqui comparação com um gato, né? Esse aqui encontrado aqui no Brasil. Aqui comparação com um cachorro, um pouco maior que o cachorro, né? Encontrado lá na Argentina, se eu não me engano. Esse aqui comparado com o tamanho do homem, também na Argentina ali, e um pouco maior. Enfim, um monte de tipos. Esse aqui também aqui no Brasil. Não gostaria de encontrar um desses correndo para mim, principalmente um desses, né? Esse aqui também foi encontrado no Brasil. A cabeça do homem batendo ali o pescoço, né? O ombro do homem mesmo na altura da barriga ali desse dinossauro. Então temos encontrado vários dinossauros ao redor do mundo. A realidade é que não encontramos geralmente o esqueleto incompleto, né? Encontramos partes dela, mas temos encontrado dinossauros ao redor do mundo. Temos encontrado elas aqui no Brasil, temos encontrado elas, eu acho, em todo o continente ao redor que nós temos aqui no mundo. Alguns pedaços, infelizmente, acabam sendo muito enigmáticos, né? Nós vemos certas coisas e às vezes temos dificuldade de compreender, de colocar elas juntas e de compreender como é que elas realmente encaixam. E com isso nós pegamos, e a ciência, né, pega aqueles que estão tentando descobrir a realidade, eles pegam e tentam montar aquele quebra-cabeça da melhor forma possível. O problema é que quando Satanás monta um quebra-cabeça, ele sempre monta errado. Nós temos o quebra-cabeça inteiro aqui, mas ela não é correta. A informação dos dinossauros, a informação dos fósseis, a informação das camadas geológicas são um monte de informação que eles encaixam, que Satanás encaixa de uma forma errada para nos dar uma foto fora da realidade. Obviamente isso aqui dá para perceber que não está correto. Mas eles pegam o quebra-cabeça e montam de tal forma para parecer correto, mas ela é longe da realidade. Nós temos a criação do mundo. 4.000 anos antes de Cristo, Deus criou todas as coisas. Então isso significa que Ele também criou os dinossauros, tá? Nós perguntamos com frequência, né? Quando foi que Deus criou o mundo? 6.000 anos atrás. Quando os dinossauros viviam? Bilhões e bilhões... Espera um pouco, gente. Se Ele criou tudo 6.000 anos atrás, então os dinossauros também foram criados 6.000 anos atrás. Quando? Tá bom. O dinossauro foi criado no mesmo dia que o elefante, tá? Mesmo dia que o cavalo, mesmo dia que o cachorro, porque ele é um animal terrestre. Nós usamos dinossauro também para os certos répteis voadores, né? E também para certas coisas marinhas, e vamos usar isso também hoje. E, tecnicamente, dinossauro é só uma coisa terrestre, mas hoje usamos em várias formas. Mas Deus criou, junto com os pássaros normais que nós ainda temos hoje, Ele também criou aqueles pássaros que algumas pessoas chamam de dinossauros, e as terrestres também. Então tudo que foi criado naqueles 6 dias literais de 26 horas, de 24 horas. O dilúvio, ela veio 2.400 anos antes de Cristo, então 1.600 anos depois da criação. Nós temos o dilúvio naquela faixa. Com o dilúvio, é claro, tudo foi
morto que não entrou na arca. Descendo da arca, tudo começou a reproduzir normalmente, e com isso ela reproduziu e certos animais começaram a entrar em extinção. Muitos dos dinossauros entraram em extinção rapidamente, não todas rapidamente, mas algumas delas, como outros animais também entraram em extinção. O que nós não compreendemos é que todo dia alguma coisa vai extinta, todo dia. Agora, geralmente é insetos, coisas que nós nem consideramos, algumas vezes é passarinhos, algumas vezes é mamíferos, mas todo dia alguma coisa vai em extinção. Então, simplesmente porque dinossauros estão extintos não significa nada. Ela está entre um monte, milhões de outras coisas que já entraram em extinção. Então, com o tempo, quando ele desceu da arca, né, tiveram várias coisas que eles conseguiram ver, ficaram mais esparsos, e com o tempo ela virou lenta. Então, com o tempo, conseguiram ver primeira mão, com frequência, aí foi passando não somente os homens espalhando ao redor do mundo, mas também os animais espalhando ao redor do mundo. Nós temos então uma escassidade em certas áreas de certas coisas. Então, muitas delas acabam virando lendas, principalmente para outras áreas ao redor do mundo. Então, ela começa a desaparecer até que nós não sabemos, não conheceremos e simplesmente não falamos sobre lendas, dragões, né? E esse tipo de coisa. Depois eles reencontraram, nas escavações começaram a encontrar ossos, fósseis e ossos de dinossauros. Isso começou a acontecer nos 1800 e continua a fazer isso. Então eles reencontraram os dinossauros e como estão ainda descobrindo mais e mais. Se a evolução fosse verdadeira, o que eles ensinam? Eles ensinam que o dinossauro foi milhões e milhões de anos antes do homem, certo? Então qualquer coisa que prova que o homem e o dinossauro viveu junto, prova que a evolução é falsa, porque tem milhões de anos, se for a realidade, o que eles ensinam, essas coisas. Agora, por que nós não encontramos então na história a palavra dinossauro, falando sobre dinossauros? É bem simples. A palavra dinossauro não foi inventada até 1841. Tá? A palavra computador foi inventada antes da palavra dinossauro. Então, claro, nós não vamos encontrar nos registros históricos dinossauros. Não, tem os seus próprios nomes. Por quê? Porque estavam lá. Nós inventamos um nome para uma coisa que nós não conhecíamos, colocamos o nosso próprio nome nela. Eles tinham seus próprios nomes. Então, nas histórias vão ter seus próprios nomes. Tem muitos desses nomes encontrados nos históricos, nas coisas históricas. Mas uma das coisas que foi usada bastante foi a palavra dragão. Agora, nós pensamos de dragão como um mito, né? Uma coisa inventada, uma coisa que nunca aconteceu. Mas a realidade é que muitas vezes dragão é usado como dinossauro, porque dinossauro só foi inventada depois de várias outras palavras que nós usamos no dia de hoje. Computador é mais velho do que dinossauro, locomotiva é mais velho do que dinossauro e foguete é mais velho do que dinossauro. É uma palavra muito recente, considerando. Então, não vamos achar a palavra dinossauro, mas vamos encontrar evidências em todo lugar. Nós temos uma das minhas favoritas, são as pedras incas. Nesses índios, eles na sua morte, quando tinha morte, eles sepultavam as pessoas junto com essas pedras. E nessas pedras haviam coisas que eles tinham desenhado. Aqui nós vemos um dinossauro aqui, dá para ver os chifres, né? Aquele, sei lá, uma parede no pescoço dele. E temos aqui o Minca, que está em cima dele com um machado. Nós olhamos nessa foto aqui, eu quero que nós vemos várias coisas e vamos ver na próxima foto também. Nós temos aqui uma coisa quadrada e ele está sentado em cima do dinossauro, correto? Que direção está o machado? Ou esse é um guerreiro bem estúpido, ou ele está usando esse como cavalo. Aqui nós vemos um tapete, onde que ele andava, que nem nós colocamos coisas em cima do cavalo para andar hoje. Incrível.
incrível. Nós vemos histórias ao redor do mundo de pessoas usando dinossauros para o seu próprio proveito. Da mesma forma que nós usamos cavalos, da mesma forma que nós usamos boi, da mesma forma que nós usamos outros animais para o nosso proveito hoje, eles também usavam animais para o seu próprio proveito. O próximo, nós vemos aqui mais claro ainda. Aqui nós temos aquele mesmo tapete, certo? Agora nós temos uma corda, esse está puxando esse dinossauro com aquele índio em cima dela. Então eles usavam esses dinossauros, andavam nesses dinossauros, eles domavam esses dinossauros e usavam para o seu próprio proveito. Aqui nós temos o que eu considero trabalho de arte escolar. Mais um monte de figuras que foi criados, desenvolvido, talvez não foi crianças, talvez foi adultos, mas um monte de coisas demonstrando novamente um homem andando em cima de um dinossauro e outros dinossauros também. Pelo jeito esse dinossauro tinha uma língua enorme. Sabemos hoje que a girafa também tem aquela língua enorme, então, mas nós vemos o desenho, né? Quantos lembram do... Opa, não cheguei lá. Quantos lembram do desenho Flintstones? Tudo brincadeira, né? Não. Mais realidade que nós pensávamos. Eles estavam usando, não, talvez na mesma forma que os Flintstones usavam, tá? Não era um trator lá para quebrar as coisas, não. Eles eram muito mais engenheiros, muito mais inteligentes do que isso. Mas a realidade é que sim, eles usavam para o seu próprio proveito. Imagino que crianças, da mesma forma que gostam de andar de cavalo hoje, algumas delas montavam em cima de certos dinossauros para sair e brincar naquele dia. Adoraria ter visto isso e possivelmente ter andado no meu dinossauro. A minha esposa adora cavalos, né? A minha esposa odeia andar de cavalo, mas eu adoraria ter a minha oportunidade de andar no meu dinossaurinho. Isaías capítulo 30, nós lemos as escrituras e tantas vezes nós passamos por cima e nem percebemos o que nós estamos lendo. Isaías 30, versículo 6. Eu peço dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia, de onde vem o leão e a leoa, a víbora e a voadora, serpente, o quê? O que é ardente? Agora, porque nós não queremos acreditar em dragão, nós falamos que é veneno. E vamos ver mais para frente que não é. Mas aqui nós vemos em Isaías falando sobre a serpente voadora que cuspia fogo. O dragão. Agora sim, mas nós lemos, né? Ou talvez nem lemos, mas quando lemos, nós passamos por cima e nem vemos. Quantos já tinha visto uma serpente voadora? Não, ninguém. Mas eu creio que alguns de vocês já tenham lido a Bíblia inteira, mas nunca viram. Deus nos dá muita informação, Deus nos dá muita coisa, se nós pararmos e observarmos. Marco Polo, quando já ouviram falar dele? Tá bom. Explorador de um tempo passado, mas ele foi para a Índia, para a China ali, explorando e com as suas viagens. Nós temos um livro enorme dele na nossa livraria em casa, e dentro desse ele tem nos dado relato de tantas coisas, mas uma delas nós encontramos aqui. Aqui encontraram-se cobras e serpentes enormes. 10 pessoas se cumpriram, 10 passos de comprimento e 10 palmos de circunferência, 15 metros de comprimento e 244 centímetros de circunferência. Na parte dianteira, perto da cabeça, que tem 2 pernas curtas. Ele continua falando ali, as mandíbulas são largas e suficiente para engolir um homem. Quantos já viram isso aqui? No
parece exatamente o que Marco Polo falou? Ou nós pensamos que é uma lenda? Não, nós pensamos que é uma coisa que eles inventaram lá na China, né? Não, Marco Polo viu. Isso aqui, agora não sei se foi assim, né? Mas isso é baseado na realidade. Quanto que eles têm feito mais bonito, quanto às cores, não sabemos. Mas o tamanho, somente as duas pernas na frente, em vez de não ter nada atrás, o tamanho suficiente para engolir uma pessoa. E você vê nos festivais da China sempre isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que sempre estava ao redor deles. E nós pensamos que é uma coisa não real. Não, é uma coisa muito real. No Congo, nós temos essa área aqui, e ela é densa o suficiente, 80% não foi ainda descoberto, pessoas não têm entrado para descobrir ela. Isso é uma área de 142 mil quilômetros quadrados, tá? Então é uma área enorme e somente 20% no máximo tem sido explorado. Nessa área tinha um missionário em 1959, e esse missionário era um veterano que estava lá já há um bom tempo e teve seus pigmeus em sua missão no Congo, na África, que afirmava ter matado o que eles chamavam de Mokele Mbek. Agora, se eu tivesse lido isso aqui, eu não tinha a minha ideia que isso aqui é dinossauro, mas é um dinossauro. O nome que eles usavam é esse aqui. O missionário trouxe outras pessoas com ele para tentar descobrir o que era esse animal, e fizeram um monte de pinturas, né, um monte de desenhos para essas pessoas, para o pigmeu confirmar, esse não é. Mostraram elefante, mostraram hipopótamo, mostraram jacaré e um monte de outros animais, até que mostraram um dinossauro desse tipo aqui. Quando eles mostraram esse tipo aqui, os pigmeus confirmaram, sim, esse é um Mokele Mbek, tá? Ou como se for que se pronuncia isso aqui. Então, em 1959, ainda na Congo, ainda tinha esses dinossauros, não as maiores, né, que nós encontramos e vemos, mas esse aqui, maior que um homem, parece ser um pouco menor que um elefante, mas talvez no mesmo tamanho que um elefante. Aqui eles se encontrando lá ainda menos de 100 anos atrás. Nós encontramos, ou eles estavam pescando, e na pesca puxaram esse animal aqui de 10 metros de comprimento, com um peso de 1.820 quilos. Foi pego de 275 metros de profundidade ao largo da costa da Nova Zelândia. Isso foi em 1977. Eu não vou perguntar quem nasceu antes disso, mas em 1977 eles pegaram isso. Por causa do cheiro, por causa que esse não foi o intuito deles, né, eles queriam dinheiro com a pesca, eles tiraram 1, 2, 3 fotos e tacaram de volta no oceano. Nós também temos essas fotos. Algumas pessoas vão falar que são fabricadas, não sei, mas esses aqui nós vemos, esse tipo de coisa não começou a ser usada até os anos 30 e tal forma. Então temos aqui, temos outra que eu não coloquei, da era da Guerra Civil. Essa aqui foi tirada nos anos 50 e foi esse aqui está num livro, e quando falaram sobre a foto de quem era o arquivo, né, quem foi dado o crédito para o Museu de História Americana. Então, uma fonte naquele tempo um pouco mais confiável do que hoje, mas aqui um pássaro dinossauro, né? Não dá para ver muito bem, mas esse rabo ele desce aqui e tem um diamante aqui na ponta dele aqui. Esse aqui foi em 1950. Tá, então temos dinossauros em todo lugar. Esse aqui foi encontrado na Califórnia. O pescoço dele aqui, você pode ver, não muito bem, mas o pescoço ali, só o pescoço, 6 metros. Não sabemos exatamente, mas um desse tipo de dinossauro. E tem encontrado, não é só um que eles têm encontrado, essas são só as fotos que eu tenho colocado e que nós temos disso. Então,
ao decorrer nós podemos olhar na arqueologia, nós podemos olhar na história, nós podemos olhar em qualquer área que você quiser, podemos até olhar em biologia. Temos carne e células de sangue que foram encontradas que ainda eram mole, que não eram fossilizadas ainda. E carne, nós sabemos, não dura tanto tempo assim. Então temos encontrado evidências biológicas, temos encontrado evidências arqueológicas e podemos olhar em tantas fotos que vocês iam ficar enjoados. Mas principalmente, é claro, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos vê em Jó dois animais incríveis. Em Jó capítulo 40 nós vemos: contempla agora o Beamote. Novamente, não é usado o dinossauro, tem um nome. Beamote, que eu fiz contigo. Falando o quê? O homem e o animal terrestre foi criado no mesmo dia. Tá? Eu fiz contigo, eu fiz naquele mesmo dia que eu criei o homem, eu criei esse animal. Que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. O que está falando? Ele era barrigudo. Ele tinha uma barriga forte. Então certas pessoas pegam e falam que era um elefante. Tem uma barriga grande. Concordo, um elefante tem uma barriga enorme. Tá? Outras pessoas pegam, e até infelizmente nas versões erradas da Bíblia, eles colocam o hipopótamo. Também, sim, tem uma barriga feia e grande. Mas se nós só estamos olhando na barriga, esses aqui também tem, né? Esses também. Vamos então continuar a ver o que a palavra de Deus diz, né? Que não pode só ser a barriga. Em Jó 40:17, quando quer, move a sua cauda como o quê? O que é um cedro? Uma árvore. Tá? Uma árvore é pequena? Não. Vamos voltar aqui para trás. Dá para ver o rabinho? Não dá nem para ver, né? Esse rabinho é um pouco maior, mas é uma árvore? Não, de jeito nenhum. Podia deixar, eu acho. Vamos ver. O rabo era desse tamanhozinho aqui. Encaixa? Agora eles podem até querer que a gente pense assim, ou assim, mas não. Um dinossauro. A barriga grande, come a erva, come a grama, né? Come plantas, e o seu ventre, a sua cauda também era enorme. Então, se nós vamos ver e ler o contexto inteiro, nós vamos claramente ver que não é um elefante, nem um hipopótamo, mas sim um dinossauro. Nós continuamos em versículo 23, eis que um rio transborda, e ele não foi. Obrigado. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa. O que significa? Isso significa que pode ter um monte de correnteza e tem uma chuva enorme, o rio está transbordando aqui e ele não está nem aí. Por quê? Porque o dinossauro desse tipo, eu não consigo ver o meu, com 1,8 m, nem chega na barriga ainda. Quantos tem mais de 1,8 m aqui? Uma pessoa, duas pessoas, algumas, poucas pessoas. Todo mundo quase poderia andar debaixo, todos conseguimos, né? Andar debaixo desse animal. Alguns talvez ter que mexer o pescoço. O resto nem isso. E se o rio está transbordando 1,8 m, e daí? 3,6 metros, 5 metros, 9 metros. Um prédio de 4 andares. Ele não vai estar com pressa. Nós vemos o tsunami muitos anos atrás agora, mas que afetou o Japão lá, e vemos uns vídeos ali onde que o tsunami veio a chegar a 2 prédios, a 2 andares de altura, né? Mas eu nem vi ela chegar mais do que isso. Com a força de 2 andares de água, eu imagino que ele teria uma dificuldade. Mas nem sei
se mataria, mas o dilúvio global mataria. Mas aqui nós vemos em Jó, Deus está falando com ele. E quando Deus vem para Jó, ele está mostrando a Jó a sua grandeza. Tá? Está mostrando a Jó, você não pode me questionar, lembre quem eu sou. Então ele pega esse dinossauro enorme, e nós podemos comparar aqui com os ônibus. Ela tem 2 ônibus de comprimento mais uma Kombi. Tá? É um bicho pequenininho, né? Que a gente podia ter de estimação, né? Não, Beomote bíblico está aqui. Agora, se Deus usou o nome Beomote para Jó, o que significa? Jó conhecia esse animal. Ali fala contemplas. Era um animal que ele via com frequência, um animal que ele conhecia, um animal que ele sabia muito bem. Contemplas agora o Beomote. Deus continua falando com Jó em capítulo 41, e agora ele fala sobre outro animal. Agora ele começa a falar sobre o Leviatã. As suas forças, as suas fortes escamas são o seu orgulho, como selo apertado. Só estou lendo mais o amarelo aqui. Que nem o ar passa por entre elas, umas às outras se ligam e não se podem separar. Então nós vemos aqui escamas aqui nesse animal. Agora tem certas pessoas que tentam falar que é uma baleia por causa do tamanho dela, e outros tentam falar que é um tubarão por causa do perigo que ela oferece. Nenhum desses tem escamas, então não pode ser essas. Temos que ler o contexto, temos que ler tudo que está sendo dito ali. Continua em versículo 8: nunca mais tal intentarás, tá? Nós vemos aqui, tu põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo. Temem os valentes. Algumas tentam falar que é um crocodilo. Obviamente esse cara não tem medo nenhum desse cabeça aqui. Mas a Bíblia claramente diz que os valentes, os mais corajosos, têm muito medo desse bicho aqui. Continua falando, e essa parte é incrível para mim. Versículo 18: cada um dos seus espíritos são resplandecer a luz, ou fazem resplandecer a luz. Os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas. Faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas, procedem fumaça. Continua ali, profundezas faz ferver. Então esse fogo, obviamente, ele consegue fazer até debaixo da água. Como uma panela, torna o mar como uma vasilha de ungimento. Após si deixa uma vereda luminosa. Parece o abismo tornado em brancura de cães. Nós falamos do dragão e pensamos, aquilo é tudo mito. Agora, esse eu não creio que voava. Aquele em Isaías eu creio que era uma coisa bem menor, tá? Uma coisa pequena que voava e conseguia respirar fogo. Esse eu não creio que saía da água. Mas, pelo jeito, tinha o suficiente deles para Jó também conhecer. Então esse bicho aqui saía da água, pelo menos para poder respirar um pouco de fogo na superfície ali. E também conseguia respirar fogo debaixo da água. Coisa incrível, coisa incrível. É bem provável que eles estavam em existência. Bem, eu creio que eles ainda estão em existência. Creio que eles vão estar aqui quando Cristo voltar, por causa de algumas coisas que falam em Isaías e em Apocalipse. Mas, quando foi aquele... Em 1955, fizeram uma viagem. Hoje os navios eles só vão aonde tem a correnteza
das águas. Então faz a viagem muito mais rápida. Ela é mais longa, mas é muito mais rápida porque Deus tem providenciado umas correntezas para os navios poder seguir. Então, toda vez que o navio sai para o mar, a não ser que é um barquinho, né, que é uma pessoa que só está indo um pouquinho, eles sempre seguem os mesmos caminhos. Esse barco, essa expedição, eles queriam provar uma coisa. Então eles não seguiram aquele mesmo caminho e levaram um caminho mais curto, mas mais demorado. E com isto eles estavam em cima e olhando lá nas profundezas, eles viram uma coisa enorme. Viram duas coisas enormes e tinha iluminação. Eu acho que era 5 metros que eles falaram da iluminação que eles tinham visto, alguma coisa assim. Então em 1955 não viram o bicho em si, né? Não chegou, graças a Deus para eles, né, que não chegou perto o suficiente para os assustar até a morte. Mas bem provável, bem possível que eles viram o Leviatã nas profundezas do mar ali, quando eles estavam indo do Peru para as ilhas, não lembro o nome agora, mas esses provavelmente ou possivelmente viram o Leviatã. Então os dinossauros, eles não entraram em extinção milhões de anos atrás, primeiramente porque eles não foram criados milhões de anos atrás. Eles foram criados 6 mil anos atrás. Entraram na arca, todas as 7 espécies, todas as 7 famílias, desceram da arca, continuaram em existência. Nós temos hoje o dragão Komodo, né? Agora, por que nós não consideramos ele um dragão ou um dinossauro? Porque ele está vivo. Mas é da mesma família. Então temos dinossauros ainda vivos hoje, mas nós não reconhecemos isso porque dinossauros só pode viver milhões de anos atrás. Não, eles ainda estão vivos hoje. O dragão Komodo é um deles que está vivo hoje. Esses outros que nós temos visto fósseis, eu não sei que eles ainda estão vivos, podem estar, não sabemos. Eles estão nas áreas mais densas, onde não encontramos eles. Então números muito pequenos, concordo. Mas é possível ainda que nós temos muitos desses tipos de animais ao nosso redor. Mas a Bíblia nos mostra e nos fala claramente sobre esses dinossauros. Então vemos que os dinossauros com certeza viveram com os homens. E só isso é o suficiente para completamente aniquilar a suposta teoria da evolução. Agora, eles ensinam como os dinossauros desapareceram, né? Entraram em extinção. Agora, o mundo, Satanás, a evolução ensina várias coisas. Alguns dizem que uma pedra enorme caiu do céu e destruiu o mundo inteiro e causou que os dinossauros morressem. Agora, cadê os buracos com os dinossauros debaixo dessas pedras? Cadê as pedras? Mas eles dizem que uma das coisas foi asteroides. Outras coisas que eles falam é clima. Eles falam que vulcões os mataram. Outros falam que foi a época glacial. Agora, vulcão é fogo e época glacial é gelo. Tá. Alguns dizem que comeram demais e morreram por causa da gula. Agora, isso é meio que bíblico, né? Deus também fez a mesma coisa. Quando os judeus estavam chorando pela carne, Deus deu a carne e depois matou os mais gordos. Então, outros falam que morreram de fome. Você está vendo? Agora, essa é a minha favorita. Alguns falam que foram gases que mataram eles. Coitadinho. A evolução não sabe como eles morreram. Por quê? Porque eles não foram extintos dessa forma. Como qualquer e todos os outros animais, eles continuaram a viver juntos. Alguns dinossauros entraram em extinção 100 anos atrás, outros 1000 anos atrás, da mesma forma que alguns animais que não eram dinossauros entraram em extinção 100 anos atrás e outros 1000 anos atrás. Não tem uma resposta clara, porque não tem uma razão clara que os dinossauros cessaram de existir. Então, uma das razões que elas cessaram de existir, nós podemos ter quase que certeza. Nós homens queremos o nosso território e queremos para nós próprios.
Também, você prefere matar um cachorro para comer uma refeição que talvez dá comida o suficiente para você, mas com certeza não a família inteira? Ou você prefere caçar uma coisa bem maior e providenciar comida o suficiente para um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos? Você vai caçar a coisa maior. Então, na caça, providenciando comida para suas famílias, vão, é claro, ser uma diferença. Imagina indo para uma loja de KFC, né? De qualquer tipo de... Me dá uma perna de dinossauro, fazendo favor? Bem, talvez não bem assim, mas... nós ainda temos hoje, né, tubarões, coisas de tubarão... O homem quer ser herói, né, pastor? Nós gostamos de mostrar para as damas o quão poderoso nós somos. Hoje, infelizmente, não temos tantos homens e não fazemos mais essas coisas, né? Hoje é tudo... Enfim. Mas nós, um pouco mais homens, gostamos de mostrar que nós somos homens, né? E nós temos o quê? O que é a lenda de São Jorge? Matando o dragão para a princesa. E com certeza isso vai estar acontecendo sempre. Talvez não sempre uma princesa, mas com frequência para uma dama, para uma mulher, para uma namorada. Também medicamento. Nós temos tubarão, nós usamos coisas de tubarão para medicamento, nós usamos coisas de tantas coisas. E também, com certeza, eles vão estar fazendo esse tipo de coisa. Opa, não foi. Desculpa aí, gente. Imagina se você está morando num lugar, você vai querer a possibilidade disso aqui estar entrando no seu jardim? Não. Você vai estar na sua moradia, você vai estar tentando limpar os perigos. E os dinossauros que são mais perigosos, mesmo simplesmente de pisar em cima de você, você vai querer se livrar delas para proteger a sua família, proteger o seu gado, proteger as suas plantações. Imagina quanto que um dinossauro grande comia. Eu não quero um desses comendo minha plantação. Eu vou assim, sem questionar. Mesmo se eu não conseguir comer ele, se eu conseguir, eu vou eliminar. Porque eu preciso providenciar para minha família. Então, tem tantas formas, tem tantas coisas, tem tantas razões que nós não temos, principalmente os maiores. Agora, eu pessoalmente creio que temos dinossauros ainda hoje. Dragão Komodo, claro, mas também no Congo, até na Amazonas, eu acho que tem algumas coisas, possivelmente lá dentro. Nós temos Lago Ness, né? Aquela possivelmente morreu porque recentemente não temos tendo muitas vistas dela, mas também hoje todo mundo está assim, né? Então eu não sei se ela não está mais lá ou se a gente não está mais olhando. Mas até recentemente nós tínhamos dinossauros ali na Escócia, né? Naquele lago na Escócia também, Champion, outro lago. Então tem vários lugares onde que, com frequência eles viam dinossauros. Agora não estão vendo mais com tanta frequência. Agora não sei se porque eles morreram ou novamente, porque nós não estamos saindo mais, nós estamos tudo trancado dentro de casa, focando nossos olhos em outros lugares. Então não sei qual dos dois é, mas com certeza até recentemente estavam vivos. Então dinossauros não é uma prova de evolução. Não. Dinossauros é simplesmente um outro animal que Deus criou e que muitos deles entraram em extinção, mas muitos não. Eu simplesmente acho que nós chamamos aqueles que entraram em extinção de dinossauros porque elas precisam ter um nome para confirmar bilhões e bilhões de anos atrás. Tá? Então, dinossauros, possivelmente até os que nós chamamos de dinossauros estão vivos hoje, não certeza, mas com certeza na família ainda tem hoje. Nós temos lagartos de todo tipo, nós temos répteis e com certeza algumas delas vão estar na mesma linhagem, na mesma família ali dos dinossauros que hoje estão extintos.